Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos aqui mais um programa Revista Brasil TVT. Hoje comigo, a Naama Nunes, que é jornalista da Rádio Brasil Atual. Olá Naama, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Prazer dividir aqui essa bancada virtual com você. Prazer é todo meu, Naama. No programa de hoje, vamos falar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Aumento de novos casos. O Brasil saiu da primeira onda ou entrou na segunda onda? Também vamos falar de política econômica, desemprego e inflação. As eleições de vereadores e ativistas deram um salto nessas eleições no último dia 15 de novembro. Vamos saber se isso representa diversidade no Brasil. Quem ganhou ou quem perdeu nessas eleições deste ano? Também vamos falar da Industrial Brasil. Nesta semana, a partir da união de duas centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical. Surge aí um novo modelo sindical? Vamos abordar essa questão no programa de hoje. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Hoje, um bate-papo com o cantor e compositor Chico Buarque. E o nosso primeiro convidado dessa noite é o médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde no governo Lula, José Gomes Temporão. Olá, Temporão, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Temporão, eu já vou direto contigo. Nós saímos da primeira onda do novo coronavírus, nós entramos numa segunda onda, teve aumento de casos nas últimas 2 semanas. O que você pode falar para a gente especificamente sobre o coronavírus nesse atual momento no Brasil? Bom, eu diria que nós não podemos caracterizar o que está acontecendo no Brasil nesse momento como uma segunda onda exatamente. Por quê? O Brasil apresenta uma pandemia com um comportamento muito parecido aos Estados Unidos. Uma grande subida do número de casos, atingimos um platô ali em torno de agosto, setembro, depois o início de uma queda, mas uma queda muito lenta, mantendo um número muito sustentado de óbitos. Vocês devem lembrar que até pouco tempo atrás, até 3 semanas atrás, a gente vinha mantendo uma média de 400 a 500 óbitos por dia. Você fala de uma segunda onda quando você tem uma grande queda do número de casos e de mortes. Claro, o vírus continua circulando, mas em níveis muito baixos, e isso nunca aconteceu no Brasil. Claro que existem diferenças regionais entre estados, mas, digamos, na média, o que nós estamos assistindo agora, e as evidências estão surgindo, os números estão surgindo, é um repique na primeira onda, né? A gente vinha ainda tendo muita dificuldade de reduzir a circulação do vírus por uma série de fatores que nós podemos conversar aqui, né? Não conseguimos. E agora, exatamente como resultado do fato de que houve uma reabertura das atividades econômicas, da volta às atividades escolares, a reabertura de academias de ginástica, restaurantes, bares. Muita gente voltou a se encontrar, a participar de festas, eventos coletivos, e tudo isso está se refletindo nessa subida do número de casos e do número de mortes nas últimas semanas. Então, eu diria que não caracteriza uma segunda onda, tecnicamente, do ponto de vista epidemiológico, né? Mas sim um aumento preocupante ainda no nível de platô muito alto que o Brasil vinha apresentando. Agora, Temporão, você fala do crescimento, dessa gravidade, né, da propagação do vírus. E na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um alerta dizendo que houve mais casos de coronavírus nas últimas 4 semanas do que nos primeiros 6 meses da pandemia. O Brasil, infelizmente, já se aproxima aí de 180 mil mortes, né, por conta do coronavírus, e a gente vive um cenário muito duro. Como é que você vê essa declaração da OMS? Traz mais preocupação para a gente, né? É uma declaração bastante coerente. Aliás, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde recentemente falou uma frase muito interessante, né? Nós todos já estamos muito cansados do vírus, mas o problema é que o vírus não está cansado de nós. Ou seja, enquanto nós tivermos suscetíveis, pessoas que ainda não entraram em contato com o vírus, nós temos potencialmente doença. E a grande parte da população mundial e brasileira ainda não entrou em contato com o vírus, né? Então, o que nós estamos assistindo agora, infelizmente,
é o resultado de uma catástrofe anunciada, né? Falta de planejamento. O Ministério da Saúde até hoje não tem um plano nacional de combate à Covid-19. Falta de liderança. O Ministério da Saúde do Governo Federal, em um momento, se propôs a liderar o esforço nacional de combate à doença, deixou estados e municípios atuarem de acordo com seus próprios critérios e disponibilidades técnicos, científicas, financeiras e orçamentárias. Eu diria que nesses meses todos, 9 meses, nós vamos fazer agora dia 26 de novembro, 9 meses do primeiro caso que aconteceu no Brasil, que foi em 26 de fevereiro de 2020, deste ano, né? E durante todo este período nós não tivemos uma coordenação, um esforço nacional. Nós continuamos testando pouco, só para vocês terem uma ideia. O Brasil chegou alguns dias atrás a fazer 30 mil testes por dia, enquanto vários países no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, fazem 150 mil testes por dia. Nós estamos fazendo muito. O que significa isso? Nós temos uma medida precária do grau e do nível de circulação do vírus. Então, com isso, a gente não tem condições de fazer as medidas preventivas mais adequadas, né? Nós nunca tivemos um governo que respeitasse a ciência, pelo contrário, ainda hoje, no protocolo do Ministério da Saúde, está lá o uso de medicamentos sobre os quais nós sabemos que não existem evidências científicas para o seu uso. Então, negacionismo, falta de liderança, eu diria mais sabotagem deliberada, já que o próprio presidente da República circula por aí sem máscara, dando mau exemplo, né? E, evidentemente, o cansaço e a saída da quarentena dos últimos meses. Cada estado e cada município usando o seu critério, sem uma coordenação nacional, muita pressão econômica, muito cansaço. O Brasil fez tudo errado desde o começo. Desde o momento que a equipe do ministro Mandetta saiu até o momento, o que nós estamos vendo é uma nau sem rumo, sem bússola e sem saber para onde vai. O resultado são mais de 170 mil mortes. E é preocupante os dados mais recentes, porque nós podemos assistir uma situação tão grave quanto a que assistimos meses atrás. Por quê? Grande parte, por exemplo, dos leitos que haviam sido abertos foram fechados, foram desmobilizados, né? A sociedade, nesse momento, está mais cansada ainda de todo esse esforço de isolamento. A economia sofre. Ou seja, se nós tivéssemos feito desde o início o que a Alemanha, Nova Zelândia, Portugal e vários outros países fizeram, né, estaríamos numa situação muito mais confortável, seja do ponto de vista de termos o sistema de saúde em condições de atender sem colocar em risco a segurança de ninguém, atender a todos a tempo e a hora, e teríamos uma situação da economia mais confortável. Todos os países que apostaram no caminho que o governo federal apostou estão tendo resultados piores, como os Estados Unidos, por exemplo. Agora, Temporão, o Brasil, você deu exemplo aí do platô, chegou no platô muito alto, mas depois que estabilizou, mesmo assim, com números assustadores, números muito altos, né? Tanto de mortes como de novos casos. E aí nós vimos aí uma onda de flexibilização por parte de governantes e prefeitos, medido passo a passo, seja do comércio, seja das escolas, enfim. Os alertas vinham sendo dados constantemente, o Brasil não baixava por nada esse número alto de infecções. E aí a pergunta que eu faço, essa omissão constante de governadores, de prefeito, é um caso a se pensar? Essa omissão veio de onde? Veio porque em cima quem tinha que comandar tinha uma onda para trabalhar essa questão, que vinha por governadores, prefeitos em todo o Brasil. Essa omissão é o que levou a gente a esse caso, na sua avaliação? Eu não tenho a menor dúvida. Omissão. Omissão e um processo que eu chamaria um processo de deseducação continuada da sociedade. O que você começa a ver? As pessoas deixam de usar máscara, né? As pessoas estão sendo iludidas de que existiriam medicamentos que, se tomados aos primeiros sintomas, vão fazer algum efeito, vão impedir que os casos graves aconteçam. Mentira! Isso não existe, né? O próprio mandatário maior da nação, ao circular abertamente sem máscara, e ao dizer que, na verdade, só adoece e só morre dessa doença quem é frouxo, qual o recado que ele está passando para a sociedade? Então, é uma série de equívocos extremamente graves, né? Falta de liderança, falta de coordenação.
ocupação do Ministério da Saúde por um grupo de pessoas que não entendem nada de saúde pública, negacionismo, pouca testagem, volta à vida normal, né? Volta às atividades normais, sem planejamento adequado e sem conhecer adequadamente a realidade para que essa abertura, esse processo de retorno fosse feito de maneira obedecendo e ouvindo a ciência, os números, os fatos, as evidências. Quando você soma tudo isso, você entende porque que nós temos 180 mil mortes, quase 180 mil, e não 80 mil ou 70 mil, que seria, digamos assim, o que poderíamos ter alcançado caso o governo tivesse cumprido a sua responsabilidade intransferível e tivesse tomado a liderança, a coordenação, a mobilização da sociedade no enfrentamento da doença. Nós estamos falando isso há meses. Os epidemiologistas, os infectologistas, os sanitaristas. É como se fosse um diálogo de surdos, né? Porque nada na postura, principalmente do governo federal, muda. De alguns prefeitos, de alguns governadores também. Eles continuam negando, escondendo, enganando e colocando a sociedade em risco. Agora, Temporão, nessa semana nós tivemos boas notícias aqui em relação às vacinas contra o coronavírus, né? As farmacêuticas, a Pfizer e também a BioNTech, elas anunciaram que os imunizantes que estão desenvolvendo têm 94% de eficácia, né, entre as pessoas com 65 anos. Dias depois desse anúncio, a empresa americana Moderna também divulgou que a sua vacina também tem eficácia de 95%, um resultado ali muito parecido, né, com o obtido pelo imunizante russo, a Sputnik V. A chinesa também, a Sinovac, né, a farmacêutica, também divulgou que a Coronavac também é segura, né, conseguiu aí resultados positivos, né, criando anticorpos em 97% dos seus voluntários. A vacina de Oxford também atestou que é segura para os idosos, mas é importante aqui a gente alertar a população que, apesar dessas notícias positivas, ainda vai levar um tempo para a população toda ser imunizada, a gente atingir aí, quem sabe, 100% da população. E também tem a questão da aprovação da Anvisa, do armazenamento dessas doses, da logística dessas doses também, como é que vai ser a forma correta de fazer tudo isso. Então, assim, apesar da boa notícia, teremos vacina, é preciso ainda ter cautela, o brasileiro precisa ainda se proteger, né, evitar aglomerações. Eu queria que você falasse desse processo, porque tem aí notícias positivas, mas a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, não é isso, Temporão? Muito bem lembrado. Olha só, eu queria chamar a atenção o seguinte, os resultados que estão sendo divulgados por essas várias empresas, sejam russas, chinesas, inglesas, americanas, não importa, elas têm muito mais, a meu ver, uma preocupação mercadológica do que científica ou de saúde pública. Você vê que é exatamente uma coincidência, né? Há uma divulgação de que a minha vacina atingiu 97% de proteção e a subida do valor das ações na Bolsa de Valores. Por quê? Porque só vai ter validade quando os estudos de fase 3 forem concluídos e esses resultados forem publicados numa revista internacional indexada e para poderem ser analisadas por toda a comunidade científica e pelos órgãos que vão dar o registro. FDA nos Estados Unidos, a Agência Sanitária Europeia, Anvisa no Brasil. Então, até lá, nós temos que ter cautela e prudência. Existe uma expectativa positiva? Sim. Eu estou otimista? Sim. Provavelmente teremos uma vacina ao final do primeiro trimestre do ano que vem? Sim. Mas até lá nós vamos ter que manter o uso de máscaras, distanciamento, as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias. O Brasil tem uma vantagem comparativa, eu queria colocar isso aqui para que as pessoas fiquem também animadas com isso. Por quê? Primeiro, porque nós vamos produzir possivelmente 2 das vacinas que vão chegar ao mercado. Isso é resultado de 30 anos de investimento em laboratórios públicos, né? O Instituto Butantan, que pertence ao governo do Estado de São Paulo, e Biomanguinhos, que pertence à Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. Então, o Brasil vai produzir 2 das vacinas. Segundo, o Brasil tem uma gigantesca experiência de campanhas de vacinação de massa. É um dos poucos países do mundo que consegue vacinar
10 milhões de pessoas, de crianças no único dia, lembra do Zé Gotinha, da campanha da polio? Né? Então nós temos uma capacidade, nós temos expertise, uma tecnologia de vacinação em massa que vai nos ser muito útil nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção que no primeiro momento, com essas vacinas, possivelmente vão precisar de 2 doses, nós não vamos poder oferecer vacina para a população brasileira inteira, esqueçam. O que vai acontecer provavelmente? O primeiro grupo a ser vacinado vai ser o grupo das pessoas que participaram dos testes e que tomaram o placebo. Isso está, inclusive, na legislação internacional. Depois, os profissionais de saúde, todos eles. Depois, os trabalhadores dos setores essenciais que não podem deixar de trabalhar para que a economia continue, alimentos serem produzidos, segurança, limpeza urbana, né? E depois os idosos. Então, você vai ter um período aí que vai se prolongar ao longo de 2021, não é? Para que nós possamos chegar, por exemplo, até o final do ano 2021, com um percentual razoável de pessoas protegidas. Isso já vai ajudar significativamente a redução da circulação do vírus. Mas isso quer dizer que um contingente importante da população brasileira não será vacinado no primeiro momento. E, portanto, ela vai ter que continuar mantendo os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelos especialistas. Perfeito. A gente agradece aqui, infelizmente nosso tempo já acabou, Temporão. A gente agradece demais os seus esclarecimentos aí contra essa possível segunda onda, primeira onda aí do coronavírus no Brasil e esclarecimentos aí tão importantes quanto aos cuidados que a população brasileira tem que ter e da vacina que deve surgir aí ao longo do primeiro semestre de 2021. Falamos aqui com o médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da Saúde do governo Lula, José Gomes Temporão. Temporão, muitíssimo obrigado por falar com a gente e até uma próxima oportunidade. Um abraço a Obrigada, todos. Temporão. Muito obrigado. Tchau. Abraço, até mais. Pois é, gente, aí os esclarecimentos aí do José Gomes Temporão, que é médico sanitarista, trazendo para a gente aí um panorama do coronavírus no Brasil e importantes recomendações, né, Naama, que ainda precisa seguir as orientações médicas, sanitárias, porque os índices de contaminação continuam muito altos no país, não é mesmo? Muito alto, Cosme. A gente lembra também que o Brasil agora aí, a gente já está em novembro, perdão, finalzinho do mês de novembro, a gente já se aproxima das festas de fim de ano, onde a população viaja, faz festa, né? Tá todo mundo com muita saudade dos seus familiares, mas a gente vai precisar ainda segurar a onda, ter muita cautela, seguir aí as recomendações das autoridades sanitárias, porque o vírus não sabe, né, Cosmo, que a vacina está sendo produzida, ele não sabe disso, ele está aí, né? Enquanto isso, a gente tem que realmente fazer o nosso papel, né, de se resguardar, se preservar. Fica sempre esse alerta. É isso mesmo, Naama. Olha só, e a nossa próxima convidada hoje do Revista Brasil TVT é a Juliane Furno, que é mestre e doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Boa noite, Juliane Furno, prazer falar contigo. Boa noite, Cosme. Prazer falar com vocês dois, na verdade, espero que estejam bem. A gente teve um pequeno probleminha aí com o áudio da Juliane. Juliane, tudo bem? Você nos ouve agora? Me escutam? Agora sim, agora perfeito. O áudio funciona normalmente. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, é uma alegria estar com vocês aqui. Maravilha. Juliane, não temos discutir contigo, conversar contigo sobre essa questão da inflação que volta a atormentar aí trabalhadores, a população brasileira. O que você pode falar para a gente? O que há de se esperar para 2021? O que você pode falar para a gente do aumento do desemprego, essa inflação que começa a chegar aí? O que você pode falar para a gente em termos, né, desse cenário brasileiro, desse cenário econômico, Juliane? Bom, vou tentar explicar, porque normalmente esse tema é tratado no jornalismo econômico da grande mídia de forma bastante superficial, né? A gente não compreende muito o que significa a inflação, por que a gente está vivendo um repique inflacionário, o que isso significa para os trabalhadores no Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria limpar aqui, o meio de campo, é dizer que o Brasil não está num quadro de alta inflacionária. Inclusive, é bastante
irresponsável o Paulo Guedes, como ministro da Economia, alertar esse tipo de risco de que o Brasil poderia viver um processo de hiperinflação análogo ao que aconteceu na década de 80, quando o cenário mundial era outro, era um cenário de juros elevados, era um cenário em que o Brasil estava endividado em moeda estrangeira e que a depreciação cambial impactava no acumulado de uma inflação que chegava a 250% ao ano. O que está acontecendo, então, agora? O Brasil tem vivido, na verdade, uma inflação baixa, desde pelo menos do ano de 2016 para cá. A inflação, ela não tem chego nem no centro da meta, do sistema de metas de inflação, que é elaborado pelo Banco Central. Então, o Banco Central tem um centro da meta, que para o ano de 2020 é uma inflação de 4%, e depois ele vai ter também o teto da meta, que é o máximo que a variação da inflação poderia chegar para cima. O Brasil, até recentemente, estava com uma inflação em torno de 2%. Isso é baixo, isso é ruim. Eu sei que é esquisito para uma sociedade que viveu uma memória inflacionária muito grande na década de 80, dizer que inflação baixa é ruim. Mas, na verdade, deflação é pior até do que inflação. E por que, na verdade, a inflação estava baixa? Eu acho que esse é o ponto para a gente debater. A inflação está baixa como um sintoma de que a economia brasileira está profundamente doente. Ela está baixa porque o desemprego está elevado, então as pessoas não estão consumindo. Ela está baixa porque a pandemia e a necessidade do isolamento social e da paralisia econômica fez com que circulassem muito menos mercadorias e serviços. Além das pessoas estarem desempregadas, elas têm medo com relação ao futuro, porque o governo Bolsonaro não foi capaz de apresentar um plano de manutenção do emprego e da renda. Então, mesmo as pessoas que não perderam o emprego ainda têm incertezas com relação ao consumo, porque tem medo de que a renda caia no futuro. Então, é um quadro de inflação baixa. Acontece que agora, de agosto para cá, a inflação começou a apresentar indicadores mensais mais elevados, principalmente por um fenômeno que é a alta desvalorização cambial e o fato de um novo aquecimento da demanda internacional por alimentos, que fez com que o nosso agronegócio, que é profundamente descompromissado com o povo brasileiro, aproveitasse essa onda de real desvalorizado e exportasse todas as mercadorias, não abastecendo o mercado interno. Então, a gente tem um cenário de falta de alimentos no Brasil, porque o agronegócio tem exportado, ou porque mesmo o alimento produzido pela pequena agricultura familiar é muito monopolizado no aspecto da distribuição dos atravessadores, e também porque a desvalorização cambial faz com que grande parte das mercadorias que a gente consome, ou que são insumos para a produção, sejam importadas. Como o dólar está caro, o produtor ele vai repassar esse custo mais elevado para o consumidor final. Vou dar um exemplo aqui que vai dar saudade nas pessoas, que é o exemplo de beber cerveja. A cerveja hoje no Brasil está custando mais caro. Os economistas liberais sempre acharam que o problema da inflação brasileira era excesso de demanda. O que quer dizer? O preço sobe porque as pessoas passam a demandar mais aquele produto que não está sendo na mesma quantidade ofertado. Então, lembrem, lá em 2015, você pode até digitar no Google, economistas como Samuel Pessoa diziam: o desemprego tem que subir no Brasil e os salários têm que cair para a inflação voltar para o lugar. A inflação brasileira não tem nada disso, não é um problema de demanda, é um problema de custo. Então, a cerveja está cara não porque as pessoas passaram a procurar, a demandar mais cerveja, mas porque a cerveja é feita de trigo, que é importado, a cerveja fica no refrigerador, que usa energia elétrica, e a cerveja é transportada por combustível. Então, o preço mais alto vai refletir o custo mais elevado que o dono do boteco vai repassar para a gente. Então, isso deu um repique inflacionário. Acontece que, então, a inflação, mesmo que agora esteja ali perto de 3%, ainda abaixo, ela é 3 vezes mais elevada para os trabalhadores de renda baixa. Então, o problema da inflação, na verdade, não é o agregado da inflação, mas é como a inflação impacta as classes sociais no Brasil. Por quê? Porque o IPCA, o Índice que mede a inflação, ele leva em consideração uma cesta de consumo de famílias que ganham entre 1
e 40 salários mínimos. E ele faz a média disso. Acontece que quem ganha um salário mínimo e quem ganha 40 salários mínimos tem tipos de consumo muito diferentes. Então, as pessoas mais pobres, que ganham um salário mínimo, elas consomem principalmente bens. Elas consomem alimentos, elas consomem mercadorias. Esses bens é o que estão com uma variação bastante elevada da inflação. Então, os bens estão custando mais caro, mas os serviços estão custando mais barato pelo efeito da pandemia. Basta ver o que é as promoções de estética, cabeleireiro, personal trainer, esses serviços estão bastante deflacionados. Só que as classes populares consomem bens e as classes altas consomem mais serviços. Então, na verdade, para quem é mais rico no Brasil, não está vivendo uma inflação. Pelo contrário, vive uma deflação, porque quase tudo que ele consome está mais barato. Qual é o problema maior disso tudo? É que quem consome bens e está gastando uma maior parte da sua renda com o aumento dos preços é justamente quem presta serviço para as famílias de mais alta renda. Então, a pessoa está recebendo menos e está despendendo uma maior parte da sua renda nesses alimentos, nesses bens que estão sofrendo com essa inflação de custo. Com o fim do auxílio emergencial, a gente vai chegar num estado de insegurança alimentar, inclusive mais elevado do que a gente já está, que é grave. O IBGE fez uma pesquisa recente, levando em consideração o gasto das famílias até 2018, ou seja, nem tinha pegado a pandemia, e já apontou o avanço da insegurança alimentar de média para grave nas famílias mais pobres. Então, a inflação ainda está no centro da meta, mas ela atinge as famílias de forma muito diferente. Então, para os mais pobres, a inflação está chegando a 10%, enquanto para os mais ricos a inflação ainda está negativa. Então, esse é o duro quadro que a gente tem vivido. O governo não tem sinalizado nenhuma proposta de incidência sobre esses preços, né? Mexendo ali no câmbio ou mesmo taxando e obrigando o setor agrícola a demandar alimentos para o mercado interno e não deixar com que eles lucrem. Inclusive, hoje tem uma reportagem no Valor Econômico mostrando que os produtores e também parte dos supermercados tiveram um lucro recorde nesse período. Então, o agronegócio e as grandes empresas estão tendo um lucro de 20%, enquanto os preços dos alimentos estão penalizando e colocando a capacidade de sobrevivência das pessoas em risco, trazendo a fome, mais uma vez, ao cenário brasileiro. Então, é um cenário bastante dramático. Agora, Juliane, falando aqui ainda sobre as declarações do Paulo Guedes, ele declarou recentemente que o Brasil está saindo da recessão econômica, né? E como exemplo dessa declaração, ele citou que foram criadas 300 mil vagas de emprego no mês de setembro, mas ele não levou em consideração que quase 9 milhões de postos de trabalho foram fechados no segundo trimestre deste ano, né? Quando as medidas aí de contenção da pandemia do coronavírus foram mais rígidas aqui no Brasil, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise aqui dessa declaração do ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes deveria trabalhar de coach, eu acho, porque ele gosta de frases de efeitos motivacionais, e não deveria ser ministro da Economia. Bom, a análise é irresponsável, ela é anticientífica, como é esse governo, que ela não leva em consideração os dados disponíveis, e ela tenta criar um clima de retomada da atividade econômica, retomada das expectativas positivas, e basta uma pessoa sair para a rua para ver o que é pobreza, o que é desemprego. Mas vamos lá, o Paulo Guedes está completamente errado. Porque a economia brasileira, entre maio, junho, julho, agosto e setembro, de fato veio apresentando variações positivas em todos os indicadores. Acontece que isso precisa ser problematizado, porque as variações positivas estão levando em consideração o período anterior. Então, se você teve um tombo muito grande, como foi o tombo do PIB no segundo trimestre, qualquer variação, qualquer crescimento é uma variação positiva, certo? Porque você tem um efeito de comparação péssimo. Então, vou dar outro exemplo aqui, que agora eu vou falar de sapato, eu vou falar de cerveja, porque vão achar que eu preciso aqui passar por uma intervenção do Alcoólicos Anônimos, eu sempre falo de cerveja. Vamos supor que o Brasil é uma fábrica de sapato que produz 100 sapatos por ano. Em maio, ele produziu só 50 sapatos por ano, ou seja, ele produzia 100
e em maio ele só produziu 50. Aí vamos supor que em junho ele produziu 60, em julho ele produziu 70, e em agosto ele produziu 80. Quem olha só esse dado vai dizer, nossa, a produção brasileira aumentou 30%. Só que esses 30% que ela aumentou ainda é 20% menor do que era no padrão de normalidade. Então, consumo das famílias, comércio, indústria, esses setores vinham tendo resultados positivos, sempre na comparação com o mês anterior. Acontece que todos eles estacionaram em outubro, e agora, em novembro, as prévias para novembro mostram que a gente vai começar a ter mais uma vez a volta das variações negativas. O que aconteceu em setembro para que em outubro a gente estacionasse as nossas taxas positivas ali de comércio? O comércio, por exemplo, chegou a crescer 4% em julho e agora cresceu 0,6%. Então, ele praticamente estacionou. O que aconteceu foi que o auxílio emergencial foi reduzido em 50%, e era justamente o auxílio emergencial que estava mantendo a economia brasileira sem cair no buraco que a gente entraria se não fosse essa política, lembrando aqui, conquistada pela oposição. E durante esse período foram criados vários indicadores para mensurar e acompanhar a atividade econômica diária. Então, o Itaú tem um índice lá, que é o índice de acompanhamento da atividade econômica diária, o Santander também tem, e os dois bancos já sinalizaram que em outubro a gente passou a viver uma situação passamos a estacionar, e em novembro já está sinalizando que a economia vai voltar a cair. Então, vamos dizer que, na verdade, a tal da recuperação em V, na letra V do Paulo Guedes, na verdade é uma raiz quadrada. Podemos dizer que, na verdade, é duas raízes quadradas, porque a economia brasileira caiu muito em 2015 e 2016, então ela caiu. Depois ela subiu um pouquinho, teve um crescimento anual de 1%, e ela passou a estacionar em 1%. Agora a economia brasileira caiu 10%, o comércio, os serviços vinha crescendo um pouquinho, e em outubro a gente estacionou. Ou seja, a gente está estacionado, a gente vai ter um novo normal, se não acontecer o pior, que é voltar a ter retração, em um patamar muito menor do que era o patamar pré-crise. Menor ainda do que era o patamar pré-crise lá em 2014. Então, o fato da gente parar de ter resultados negativos, ou ter agora um novo normal de novembro, pode sinalizar que esses ganhos que a gente teve vão ser revertidos e a economia brasileira vai voltar a apresentar resultados bastante negativos. Então, levando em consideração o desemprego em quase 14 milhões de pessoas, o desemprego é mensurado numa metodologia que leva em consideração só quem está procurando trabalho efetivamente. Se a gente for englobar isso, e mais a subutilização e mais os desalentados, é em torno de 30% de desemprego. Máquinas paradas, né? Muita capacidade ociosa. Os serviços que ainda não tinham se recuperado do padrão pré-crise. Se a gente for olhar todos os indicadores econômicos, a gente não tem nada para comemorar e usar a justificativa de criar 200 mil vagas de trabalho para justificar a saída da recessão, na verdade, é atentar contra a inteligência social e contra, inclusive, a capacidade empírica de análise nas ruas do que é o grave quadro social. Então, infelizmente, a gente não tem o que comemorar, a economia brasileira vai passar por um novo repique de queda nos principais indicadores, somado com o aumento da pobreza, somado com o aumento do desemprego e somado com o aumento da inflação para as faixas mais baixas. Pois é, Juliane, você tocou num ponto crucial, né? A gente, olha só, aumento do desemprego, a pandemia em alta, enfim, um cenário para 2021 tenebroso. O que a gente pode esperar para 2021, Juliane? É isso mesmo? Então, 2021 é quando a gente provavelmente vai assistir o que são os efeitos dessa crise e da má gestão de política econômica nessa crise. Porque até então, alguns indicadores estão um pouco, vamos dizer, mascarados. Não mascarados do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista da sua real dramaticidade. Então, a taxa de pobreza brasileira caiu nesse período. E caiu nesse período por um péssimo motivo. Caiu porque grande parte da população brasileira sobrevive com menos de R$500 por mês. Isso não é per capita, isso é por família. Então, o auxílio emergencial, ele contribuiu para momentaneamente reduzir a pobreza no Brasil.
Mas quem olha só esse indicador de forma desavisada vai dizer, olha como a política econômica está indo no caminho certo, a gente reduziu pobreza. Não, a gente reduziu momentaneamente a pobreza, porque a pobreza é tão grande no Brasil que um auxílio emergencial baixo como esse é capaz de tirar pessoas da linha da miséria. O desemprego também foi bastante subestimado, o aumento do desemprego nesse período em função do auxílio emergencial e em função da própria pandemia, porque as pessoas não podiam sair para a rua para procurar emprego, e ao sinalizarem para o IBGE que elas não procuraram emprego na semana de referência da pesquisa, elas não contam como desempregadas. Então, e o auxílio emergencial também contribuiu para fortalecer, através dos estímulos econômicos, vários setores do mercado interno que estariam destruídos se não fosse o fato da população mais pobre gastar tudo que ganha e ter usado o auxílio emergencial efetivamente para dinamizar a economia brasileira. Então, no próximo período, sem auxílio emergencial, com a retomada da abertura da atividade econômica, mais pessoas vão procurar emprego, porque elas não têm mais condições de cumprir o isolamento social com manutenção de renda, como era o auxílio emergencial. Então, o desemprego deve ir a 19% já em janeiro de 2021. A fome voltando como um elemento importante, não só pelo empobrecimento da população de forma geral, mas pelo que a gente já caracterizou aqui, que é o aumento no preço dos alimentos. Mais empresas devem fechar nesse período, porque também os estímulos de adiamento tributário e outros estímulos de crédito barato também vão ser retirados. O desemprego também deve aumentar, porque pelo menos 16 milhões de pessoas aderiram àquela MP 936, ou seja, estão com contrato de trabalho suspenso ou com redução de jornada, com redução de salário. Então, acabando esse programa, como está sinalizado para 31 de dezembro, deve também aumentar o desemprego no setor formal. E a gente deve vivenciar, então, um novo quadro econômico de inação da atividade econômica, porque a única entidade que tem condições de pensar uma política anticíclica, ou seja, aquele que tem condições de gastar no período que nem famílias nem empresas poderiam gastar, e aí, assim, tentar criar condições para tirar a economia da crise, é o Estado. E o Estado já sinalizou que vai esperar do setor privado, essa declaração do presidente do Banco Central, que vai esperar aí que o setor privado lidere a retomada do crescimento econômico, e o Estado brasileiro, mesmo se quisesse fazer uma política anticíclica, como foi lá o governo Lula na crise de 2008, mobilizando as empresas estatais, aumentando os benefícios sociais, reajustando o valor do governo, mesmo se quisesse, a emenda constitucional 95 amarra e criminaliza a política fiscal, constitucionaliza a política fiscal, que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo, impedindo que o Estado possa exercitar, então, um papel anticíclico e abastecer, dinamizar a economia quando a incerteza, o desemprego e a falta de expectativa reinam entre empresas, entre famílias. Então, 2021 provavelmente é o ano que a gente vai vivenciar os efeitos mais dramáticos da crise brasileira e não ter uma expectativa de que o governo federal apresente um plano de retomada da atividade econômica. O único plano apresentado até então foi o plano liderado pelo Braga Neto, o Plano Pró-Brasil, que o Paulo Guedes se negou aí, inclusive no lançamento do plano, e esse plano destina um total de 30 bilhões para a economia brasileira em obras de infraestrutura em 3 anos. 30 bilhões em 3 anos. Pode não dizer nada isso para quem está desacostumado com finanças públicas, mas, por exemplo, o PAC em 2014, que já era um período na verdade, Minha Casa Minha Vida em 2014, que já era um ano de desaceleração da atividade econômica, destinou mais de 100 bi em um ano. Então, 30 bi em 3 anos, na verdade, não é perto do que demandaria a sociedade brasileira saindo dessa grave crise, que já é um acúmulo de uma crise anterior que a economia brasileira também não tinha saído. Então, os únicos planos, e ainda que sobre resistência do Ministério da Economia, não parecem nem de longe serem suficientes para resolver os nossos problemas estruturais. Perfeito.
Juliane Furni, obrigado pelos esclarecimentos. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente poderia ficar falando aqui, né, horas sobre esse tema, muito importante para o trabalhador, para a população brasileira, mas infelizmente nosso tempo acabou. Juliane, obrigado pelos esclarecimentos. Espero falar contigo até uma próxima oportunidade. Boa noite. Eu que agradeço, Boa noite, Juliane. Boa noite. Boa noite. Gente, falamos com a Juliane Furno, que é mestre e doutora em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas. Olha só, Nami, e o nosso próximo convidado do Revista Brasil TVT de hoje é Aroaldo Oliveira da Silva. O Aroaldo, que é diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o presidente aí da Industrial Brasil, lançada no dia 17, da união de duas centrais sindicais, que é a CUT e a Força Sindical. Boa noite, Aroaldo. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu falar com vocês. Maravilha. Aroaldo, fala pra gente aí, para os nossos telespectadores aqui da TVT e da Rádio Brasil Atual, do lançamento aí da Industrial Brasil, o que vocês se propõem aí com a Industrial Brasil, o que ela se propõe e mais. É um novo modelo sindical no Brasil? O que você pode falar pra gente? E falar para quem está nos assistindo que a Industrial Brasil é uma associação, ela é formada a partir das entidades dos trabalhadores na indústria, né, da CUT e da Força Sindical. São 6 ramos, né, de trabalhadores na indústria, e o principal objetivo da Industrial Brasil é discutir a reindustrialização brasileira. Né? A gente vem sentindo a longa data o desmonte da indústria no Brasil, então a perda de milhares de empregos, a perda da massa salarial. Então a gente precisa rediscutir, então a gente precisa, né, criar políticas, né, de industrialização e articular os mais diversos atores, né, que discutem a indústria no Brasil. Então esse é o objetivo da Industrial Brasil, é pegar todos os esforços que existem já, porque já existe esforço dentro das centrais sindicais, dentro das confederações dos trabalhadores na indústria, e articular esse esforço numa pauta única. Agora, Aroaldo, num Brasil atual, onde o movimento sindical ele vem sofrendo vários ataques pelas medidas tomadas, né, pelo governo Bolsonaro, ver duas das maiores centrais do país unidas aí na indústria muito simbólico e também tem um significado importante para a história sindical do país, não, Aroaldo? Sim, tem um simbolismo tremendo. Mostra, né, o grau de maturidade e o grau da necessidade da gente discutir de fato o futuro, né, do emprego industrial no Brasil. Porque na hora que a gente fala que a gente quer discutir reindustrialização, e esse é o grau de maturidade, a gente não quer só discutir a reindustrialização, a gente quer discutir o emprego industrial, né, a renda do trabalhador. E a indústria, a gente sabe, é o carro-chefe, né, da economia. Então, é o potencial do desenvolvimento que a indústria pode trazer para o Brasil. Então, acho que esse marco da junção das duas centrais, né, em torno desse tema, em torno da associação, acho que, né, é um marco de fato na história do movimento sindical brasileiro, mas é um marco que pode trazer muitos outros atores, né, para o centro desse debate. E onde a gente até vem discutindo nos últimos dias, que a gente quer dialogar com as outras centrais, né, os entes de trabalhadores da indústria das outras centrais, e até quem não tem central sindical nenhuma, para unificar essa discussão. Agora, Aroaldo, um dado muito importante também, porque muito se vê falar sobre essa questão da industrialização, mas essa discussão, na maioria das vezes, era feita pelo patronal, né? E agora vem a Industrial Brasil, que levanta essa discussão, mas com um olhar diferente, um olhar a partir da visão dos trabalhadores, o que é muito significativo, né? Sim, porque se a gente só falar de reindustrialização, de indústria, é um debate só técnico. A gente está olhando o que significa a indústria, o que significa uma política industrial.
Na verdade, a gente quer discutir o emprego de qualidade, a renda, né? É a indústria ser o condutor da cadeia econômica. Então, por consequência, a gente discutir o setor de serviço, discutir o comércio, discutir a arrecadação do Estado brasileiro para a gente ter serviço público de qualidade e, acima de tudo, um olhar para o que é a indústria. Que indústria a gente queremos para o Brasil? Né? E um debate que a gente faz é que nós queremos uma nova indústria. Né? A gente não quer a indústria suja do mundo aqui, então por isso que a gente precisa discutir desenvolvimento sustentável, a gente tem que discutir, né, o que são os empregos verdes, o que é a transição justa. Então a gente tem diversos desafios a discutir, senão a gente só vai estar alinhado ou vai estar com o discurso patronal. E de fato, como você falou, né, a gente tem que discutir a reindustrialização a partir da ótica dos trabalhadores e da população brasileira. Isso, Haroaldo. E falando sobre a ótica dos trabalhadores, conta pra gente como é que tem sido a luta dos trabalhadores da indústria neste contexto de pandemia, de que forma esses trabalhadores estão sendo afetados, como é que está esse cenário hoje aqui no Brasil? Durante a pandemia, na verdade, acentuou uma situação que já existia antes da pandemia. Sempre é importante lembrar que janeiro e fevereiro deste ano, quando saíram os números do PIB, o PIB já foi negativo. Então, quando a economia vai mal, a indústria é a primeira a sentir. Então, os trabalhadores na indústria no Brasil já vinham na defensiva já faz algum tempo. A gente já vinha na resistência, tentando impedir o desmonte, né, tentando impedir o crescimento do desemprego industrial e tentando discutir acordos tanto para a manutenção do emprego como alternativas, né, para as empresas, né, que estão no Brasil. Então, esse momento da pandemia agravou essa situação. A gente teve que fazer diversos acordos, né, para manutenção de emprego, para atravessar esse período. A gente perdeu muito emprego industrial, né? Para a gente ter ideia, só no primeiro semestre desse ano a gente perdeu mais de 250 mil empregos industriais no Brasil. Então a gente mostra, né, e aí está colocado, né, o caos, né, que está hoje, né, na indústria, principalmente no emprego do trabalhador da indústria. Haroaldo, você é o atual presidente, né? Foi lançada agora a entidade, lançada agora no dia 17, você é o atual presidente. Como que vai funcionar? É uma espécie de rotatividade? Nós estamos falando de quantos trabalhadores aí nessa nova entidade, a partir dessa união dessas duas forças, dessas duas centrais sindicais, que é a CUT e a Força Sindical? As 15 entidades que hoje, né, fundam a Industrial Brasil, na verdade fundou lançou na última terça-feira. As 15 entidades representam, né, em torno de 10 milhões de trabalhadores. Então, isso é um número muito significativo, é mais da metade dos trabalhadores reais formais no Brasil. E o mandato da Industrial é de 2 anos, então, né, na discussão, né, me elegeram o presidente e a ideia, né, e acho que o grande primeiro passo, tem que ser um grande primeiro passo da Industrial Brasil, é a gente tentar fazer um estudo para diagnosticar bem qual que é a situação da indústria no Brasil. Porque muito se fala, tem muitos estudos setoriais, tem muita discussão, mas a gente quer diagnosticar bem para acertar na hora de articular os atores, na hora que for propor a política industrial. Então, a nossa ideia é começar discutindo, estudando, né, dialogando com todos os atores para poder, né, fazer, né, criar e propor uma boa política industrial. E é exatamente nesse sentido que eu quero falar com você, Haroaldo. Uma vez fundada a Industrial Brasil, quais serão os primeiros passos da entidade no país? Eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho para a gente das expectativas dos trabalhos daqui para frente. Então, como eu falei, a gente lançou na última terça-feira, a gente está discutindo uma agenda, né, mas a gente quer começar, de fato, né, discutindo um estudo sobre a indústria brasileira. A gente está no esforço de tentar unificar as pautas, né, porque todas as confederações que fazem parte,
da Industrial Brasil, tanto da CUT e da Força Sindical, né, com maior ou menor grau, né, discutia já política industrial, já discutia as questões dos seus setores em específico, né, a tentativa agora é a gente pegando essas iniciativas, né, e articulando. É importante aqui falar para todo mundo, né, na Industrial, né, então estão presentes os metalúrgicos, os químicos, têxtil, vestuário, construção civil, alimentação e energia. Então, uma gama muito grande, né, dos setores da economia brasileira, onde a gente tem um potencial tremendo se a gente conseguir articular bem. Então, por isso que o primeiro passo é o estudo e articulando todo esse acúmulo que já tinham em todas as entidades. Agora, Aroaldo, você falou de um detalhe muito importante, né? Desses ramos dos trabalhadores, de categorias distintas que fazem parte aí, que estão na Industrial Brasil. Agora, nós estamos falando de um momento muito delicado da economia brasileira, onde o desemprego vem em alta e ataques à classe trabalhadora, que vem desde um bom caminho, longa data aí. E aí a gente vê a união, né, entre duas forças sindicais, que é muito importante, gerando aí, agregando aí mais de 15 milhões mais de 10 milhões de trabalhadores, como você falou. E isso é importante porque assim, mostra a união, mais do que nunca, dos trabalhadores frente a essa onda de ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo nos últimos anos, né, Aroaldo? Né, a gente acho que precisa pontuar e sempre relembrar para os trabalhadores, né, desde o golpe de 2016 na presidenta Dilma, a gente vê uma sequência, né, infinita de retirada de direitos dos trabalhadores. Então a gente vê o que foi a lei de terceirização, depois a reforma trabalhista, uma infinidade de medidas provisórias, que cada uma delas, independente do tema, vinha algum elemento que flexibilizava algum direito trabalhista, né? Até aquela grande MP que foi muito discutido, da tal liberdade econômica, né? Boa parte era retirada de direitos trabalhistas. A gente vê o que foi a reforma da Previdência. Então, desde 2016, a gente vê diversos ataques. Ataques contra os direitos dos trabalhadores, a tentativa de flexibilizar, né, o emprego formal, a renda do trabalhador, e um ataque frontal aos sindicatos. Porque a ferramenta que o trabalhador tem de resistência é o sindicato. Também então, tem um ataque ao sindicato. Então, a Industrial Brasil, né, é uma expressão muito importante para a gente fazer essa resistência, né, para a gente fazer essa discussão e colocar para os trabalhadores, tanto na indústria como dos outros setores. Então, tem um simbolismo a Industrial Brasil nesse momento, né, que exige muita organização e muita luta dos trabalhadores. E a gente vai querendo muito as condições, porque a Industrial Brasil não tira o papel dos sindicatos, não tira o papel das confederações e não tira o papel das centrais sindicais. Então a gente vai querer auxiliar muito, né, ajudando todos a organizar a luta no dia a dia. Perfeito. A gente falou aqui com Aroaldo Oliveira da Silva, que é diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e é eleito o novo presidente da Industrial Brasil, que falou com a gente sobre essa nova entidade que surge, que foi lançada agora no último dia 17 de novembro, e falou para a gente como ela vai trabalhar, acima de tudo, sobre uma ótica da visão dos trabalhadores em defesa da classe trabalhadora. Aroaldo, obrigado pelos esclarecimentos, boa sorte para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu! Eu agradeço vocês pela oportunidade, agradeço todo mundo que está assistindo e pode contar com a Industrial Brasil para a gente discutir, né, uma sociedade brasileira melhor para todos viverem. Maravilha. A gente falou aqui com o Aroaldo Oliveira da Silva, que é diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Industrial Brasil, nova entidade que surge aí a partir da junção de duas centrais sindicais, que é a CUT e a Força Sindical. A gente vai para um breve intervalo e já volta, não sai daí. De volta com Revista Brasil TVT neste domingo. Pessoal, e nossa próxima convidada agora do Revista Brasil TVT é a Évora Cardoso, que é professora e ativista, cofundadora do Me Representa, integrante do Vote LGBT e da Rede Feminista de Juristas. Boa noite, Évora. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece.
Évora, no último domingo, 15 de novembro, o Brasil inteiro foi às urnas para eleger seus prefeitos e vereadores. E neste domingo 15, muitos vereadores, digamos, da diversidade, como LGBTQIA+, bancadas coletivas, mandatos coletivos e pessoas pretas, ganharam uma representatividade e foram bastante eleitos aí para os legislativos em todo o Brasil. Queria que você falasse para a gente da importância de ter essa pluralidade nos legislativos e, acima de tudo, pessoas transgêneros e travestis eleitas aí vereadoras em todo o Brasil. Sim, essa eleição realmente foi histórica, sem precedente, tanto para o movimento negro quanto para o movimento LGBT, o movimento de mulheres, que lutam já há muitos anos por representatividade na política, especialmente nas casas legislativas também. É bom a gente pensar da perspectiva, por exemplo, LGBT, que a gente tem a nossa Constituição desde 1988 e até hoje o Congresso Nacional não aprovou nenhuma legislação favorável à população LGBT. Então, estar presente nas casas legislativas significa garantir políticas públicas, né, para todos esses grupos, para todos nós. Se a gente pensar qual é a maioria das pessoas que ocupam o espaço da política hoje, são homens brancos, cis, né, e oficialmente héteros, que, embora sejam a maior minoria da população brasileira, ocupam cerca de 70% dos cargos políticos e receberam nessas eleições 80% do financiamento público de campanha. Então, tem muito ainda a ser feito. Eu acho que essa resposta foi uma resposta da sociedade às urnas, considerando, sim, que representatividade de corpos importa, porque ela significa maior representatividade também de pautas nessas casas. Évora, esse número recorde de pessoas trans eleitas para as câmaras de vereadores pelo Brasil afora também sinaliza aí, de uma certa forma, uma resposta ao governo Bolsonaro? Eu acho que é uma resposta, mas é muito mais do que uma resposta. Trata-se de um movimento bastante anterior ao próprio Bolsonaro, né, das pessoas LGBTs estarem ocupando o espaço da política. Acho que nos últimos 6 anos, né, o voto LGBT surgiu em 2014, e de 2014 para cá muita coisa mudou. A gente pode pensar que em 2014 a gente só tinha praticamente um deputado federal declaradamente LGBT, que era o Jean Willis, e pouco se sabia a respeito de candidaturas LGBTs no Brasil todo, né? Então, de lá para cá se passou, essa eleição de 2020 teve um número recorde de candidaturas LGBTs, foram mais de 500 candidaturas LGBTs em todo o Brasil, cidades grandes e pequenas, obtiveram resultados importantes nas urnas. Foram mais de 80 candidaturas eleitas. As candidaturas trans, elas conseguiram dobrar sua representatividade nas câmaras dos vereadores no Brasil. E, além disso, se a gente olhar o perfil das candidaturas mais votadas, as candidaturas trans, de mulheres, negras, estão entre as mais votadas também, de cada casa legislativa. Então, é extremamente importante esse resultado, e vem de um movimento muito anterior ao atual governo. Mas são importantes como contraposição à política de discurso de ódio discriminatória, que se tornou um capital político. Évora, sobretudo, lembrando aos nossos telespectadores aqui que nos assistem pela TVT e nos ouvem pela Rádio Brasil Atual, que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, né? Inclusive ganhando de países de muçulmanos aí, do Oriente, enfim. Escolher esses representantes dessa temática, LGBTQIA+, bancadas coletivas, pessoas pretas, também, além de um recado que dá para essa política genocida, essa falta de política, aliás, que não segura, não garante a vida dessas pessoas, também mostra que esses parlamentares eleitos nos legislativos podem dar mais força e visibilidade a essa pauta da diversidade e da pluralidade em todo o Brasil? Eu acho que esse tema é extremamente importante. O Brasil não só é um dos países que mais mata pessoas LGBTs e pessoas trans do mundo, como ele é um dos que mais mata líderes de movimentos sociais, defensores de direitos humanos, e os dados que estão sendo levantados por várias entidades a respeito do fenômeno da violência política mostram também que a gente é um dos países que mais mata
políticas, pessoas políticas. Então, assim, acho que essa violência na política é um dos capítulos, né, da história da violência nesse nosso país. A eleição desses corpos para que eles ocupem esses espaços é extremamente importante, não só porque eles significam avanços nas pautas de direitos LGBTs ou na pauta de direitos das mulheres, mas porque, por serem justamente grupos extremamente excluídos da sociedade e que vivenciam na pele a desigualdade social nesse país, com certeza são pessoas que apresentam propostas de políticas ligadas mais à defesa dos direitos sociais, às políticas públicas universais, e quando o Brasil estiver seguro e bom para uma mulher negra trans, ele estará bom para todos nós. Agora, Évora, a gente fala muito sobre essa diversidade, sobre essa pluralidade das pessoas eleitas nessa eleição, né, no primeiro turno das eleições, e infelizmente, na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro, o João Alberto Silveiras Freitas, de 40 anos, ele foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour, lá em Porto Alegre. A partir do ano que vem, a gente vai ter vozes aí nas câmaras, debatendo essas questões, pautas antirracistas, né? E eu gostaria que você falasse a respeito disso. A gente tem mais espaço a partir de agora para discutir essas pautas, para dar voz com tantas pessoas negras eleitas no Brasil nesse último pleito municipal? Sim, eu considero que sim. Eu acho que os movimentos negros, eles sempre foram extremamente ativos no Brasil, né? Denunciando sistematicamente as violências, o genocídio da população jovem negra. E ocupar esses espaços de poder significa também ter mais ferramentas de fiscalização, de cobrança, de proposta legislativa, de debater políticas públicas mais inclusivas. Então, com certeza será uma ferramenta extremamente importante também para vocalizar essas demandas que sempre foram apresentadas pelos movimentos sociais no Brasil. Agora, Évora, fala pra gente um pouco mais do surgimento aí dessas campanhas, né? Vote Me Representa e Vote LGBT. Como que surgiu aí essa campanha? Como que foi criada essa concepção? Como se deu isso? E como vocês trabalharam ao longo da eleição para que essas hashtags Me Representa e Vote LGBT ganhassem o Brasil afora? Uhum. O Vote LGBT ele surgiu em 2014 a partir de um diagnóstico que foi feito da falta de representatividade LGBT dentro dos partidos políticos, né? As candidaturas LGBTs acabavam recebendo menos recursos, não conseguiam tanto apoio por parte dos partidos políticos. Então, o Vote LGBT surgiu para dar visibilidade a candidaturas LGBTs para o legislativo, porque justamente a gente considera que é justamente um espaço pouco ocupado, né, pelos corpos LGBTs, e em 2018 o Vote LGBT se soma a outras entidades, hoje Blogueiras Negras, Mulheres Negras Decidem, Fundação Cidadania Inteligente, Rede Feminista de Juristas, para gerir o Me Representa, que é uma plataforma para dar visibilidade às candidaturas e para levar esse debate da representatividade, né? A gente acompanhou ao longo dessas eleições as candidaturas coletivas, as candidaturas de mulheres, negras, indígenas, LGBTs. As candidaturas coletivas, é importante dizer que algumas delas sofreram, sim, perseguição institucional por parte do Ministério Público, que considerava que essas candidaturas poderiam induzir os eleitores a erro, porque não existe formalmente a representação das candidaturas coletivas, mas elas são uma realidade, elas vieram para ficar, elas foram super bem eleitas nessas eleições, foram mais de 20 candidaturas coletivas eleitas, e em breve terá uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de candidaturas coletivas, e a gente precisa ficar bastante atento a esse processo também. As nossas redes estão recheadas de informações a respeito da importância da representatividade política de todos esses grupos. Convido a todos para acompanharem. Perfeito. Évora, obrigado pela gentileza de falar aqui com os ouvintes da TVT, os ouvintes da Rádio Brasil Atual e os nossos telespectadores da TVT, trazendo aí esse panorama dessas eleições municipais que elegeu
muitos LGBTQIA+, bancadas coletivas, pessoas pretas, enfim. Obrigado, espero falar contigo numa próxima oportunidade. Até mais. Até mais, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Évora. Pois é, essa foi a Évora Cardoso, aí, ativista e professora, que trouxe um panorama para a gente aí das eleições no último dia 15 de novembro, que elegeu uma gama infinita aí de pessoas LGBTQIA+, né, pessoas pretas, bancadas coletivas, bancadas ativistas, o que vai levar muita diversidade e pluralidade aos legislativos municipais a partir de 2021, não é, Nama? Isso mesmo, Cosmo. São vozes, são espaços importantes, né, para a luta antirracista, para a luta dos LGBTQIA+, também. E, finalmente, então, a gente sai daquele cenário em 2018, que as pessoas votaram ali, foram às urnas, né, com um sentimento de ódio, fazendo até arminha nas urnas na hora de votar, e vota aí com mais consciência para dar luz a essas pautas tão importantes, defender a defesa da democracia, também dos direitos humanos. Com certeza, a gente teve um cenário bem diferente do que foi em 2018, né, Cosmo? Exatamente, Nama. E olha só, pessoal, a gente já está com o nosso próximo convidado pronto para falar com a gente, é o Francisco Fonseca, ele que é professor de Ciências Políticas da FGV e da PUC São Paulo. Boa noite, professor Fonseca, tudo bem? Boa noite, Cosmo. Boa noite a todas e a todos. É um prazer falar com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso, professor. Enfim, a gente estava conversando agora há pouco com a Évora Cardoso, o professor Chico Fonseca, sobre as eleições municipais que elegeram aí uma gama de pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, bancadas coletivas, enfim. Eu queria que o senhor falasse para a gente desse um panorama que Brasil, né, a gente vai surgir aí pós primeiro turno, o que esperar para 2021 e que o senhor trouxesse um panorama geral aí dessas eleições, quem ganha, quem perde, o que você pode falar para a gente? Ok. Bom, as eleições ainda não terminaram, né? Temos um segundo turno muito importante, com uma perspectiva também bastante interessante das forças democráticas de centro-esquerda poderem, né, chegar ao poder em vários lugares, né? Em São Paulo, em Recife, em vários lugares, inclusive cidades médias, né? Belém, enfim, Diadema, chegou bem próximo, Guarulhos, enfim, há um panorama, né, importante, especialmente pelo tamanho desses municípios, né, que representam um número bastante significativo da população a ser governada. Então, as eleições não terminaram, né? O segundo turno pode mudar o panorama quando a gente tem como critério não apenas o número de municípios, né, mas a quantidade de pessoas que vivem no município. Em outras palavras, ganhar 200 municípios, né, como vários partidos, especialmente os partidos conservadores, chamado de centro, né, mas que na verdade são partidos de direita ou de centro-direita, com populações muito pequenas, né, é muito distinto em termos de influência política de ganhar grandes municípios, né, como Belém, como Recife, como São Paulo, né, que estamos falando de milhões de pessoas. Então, eu queria só dizer que a nossa análise é parcial em razão do segundo turno. Mas eu acho que, independentemente aí do segundo turno, estas eleições já permitem algumas conclusões importantes para nós. A primeira delas, né? Bolsonaro perdeu, né? Aonde ele apoia, perdeu. Ele apoiou 50 e tantos, perderam. Mais dezenas utilizaram o nome dele, o sobrenome Bolsonaro, perderam. Apenas o filho, Carlos, né, que perdeu 30 mil votos, ainda assim teve uma votação expressiva, mas olhando em escala, ele perdeu 30 mil votos, que se elegeu como vereador. Por sinal, Bolsonaro perde aonde apoia internacionalmente, né? Apoiou Macri na Argentina, perdeu. Apoiou Trump, perdeu. Apoiou o golpe na Bolívia, perdeu. Apoiou Pinheira no Chile, perdeu, né? O Midas, tem um pouco essa ideia do Midas ao contrário, né? Essa ideia de onde põe a mão é uma derrota. Então, acho que dá um dado interessante. O Bolsonaro é um perdedor dessas eleições. Consequentemente, essas políticas de extrema-direita que ele representa são, consequentemente, perdedoras. Mas acho que tem uma outra mensagem desta eleição. Há um partido político no Brasil, informal, que é o grande derrotado. Ele se chama Operação Lava Jato. O partido da Operação Lava Jato
é o grande, ao lado do Bolsonaro. Por sinal, só existe o Bolsonaro porque existiu e existe ainda, né? Esta operação protofascista, né? Persecutória, chamada no direito de lawfare, né? Que é um partido político informal. Este partido político informal tentou desqualificar o sistema político como um todo para abrir espaço para esses outsiders, para esses aventureiros como o Bolsonaro, né? Mas em particular as esquerdas, não é isso? Em particular as esquerdas, e que a Operação Lava Jato intentou, digamos assim, destruir. E o que nós estamos observando nessas eleições? Que os partidos desses aventureiros, ao estilo Bolsonaro, são derrotados. Então, o que ganhou a eleição, embora não tenha terminado, são os partidos tradicionais, que são conservadores, uma grande parte deles, mas também as esquerdas, né? As esquerdas que o seu Sérgio Moro, seu Delanhol e tantos outros quiseram destruir, estão dando sinais de vida, e muitos sinais de vida. Não só pelos lugares onde já estão, como pelas possibilidades que tem no segundo turno. Então, eu diria que uma mensagem fundamental, além da derrota do Bolsonaro, derrota pessoal do Bolsonaro, desse seu projeto, é também a sua forma de governar, né? É claro que esses partidos de centro apoiam, chamado de centro, né? Centrão, apoiam a agenda econômica do Bolsonaro. Isso é muito importante dizer. Então, portanto, é uma derrota, né, da Operação Lava Jato, mas é uma derrota que tem que ser olhada na sua complexidade. E essa complexidade significa que esses partidos chamados de centrão, né, muito genericamente centrão, são partidos que apoiam Bolsonaro na sua agenda econômica, embora pularão fora do barco do Bolsonaro tão rapidamente, na medida em que o barco do Bolsonaro fizer água de vez, né, como há uma expectativa que isso ocorra. Então, tem um dado complexo, mas eu vejo essas duas grandes derrotas, do Bolsonaro e deste partido informal, um partido protofascista chamado Lava Jato, né? E abrindo um espaço muito importante, né? Que certamente uma parte desse espaço irá se consolidar no segundo turno para partidos de esquerda que já ganharam uma parte no primeiro turno, mas nesse segundo turno. Ganhar São Paulo, né, com Boulos, né? Marília Reis em Recife, Edmilson em Belém, né? Felipe em Diadema, né? Enfim, Guarulhos, quer dizer, Petá, esses são um cenário possível e que significa que as esquerdas passarão, né, a retomar um grande número de cidadãos que passarão a governar. Então, o fato das esquerdas não terem feito um grande número de municípios, né, no segundo turno, dependendo do resultado, poderão ter um número muito grande de cidadãos. Tá claro? Então não é apenas o número de municípios, queria reafirmar este dado, mas também a quantidade de pessoas governadas pelos partidos progressistas. Agora, Francisco, na última semana a gente acompanhou que os casos de transmissão e também de mortes do coronavírus estão subindo no Brasil, né? O país já se aproxima de 170 mil mortes e aqui em São Paulo, por exemplo, o candidato Bruno Covas chamou de fake news a cidade ter um lockdown aí após as eleições. Na sua avaliação, a pandemia pode ser um fator decisivo nas urnas no próximo dia 29? Olha, a pandemia é uma realidade que afeta a todos e a todas, né? Especialmente os mais pobres, né? E é tratada pelos governos federal, estadual e municipal, no caso aqui do estado de São Paulo e do município de São Paulo, da maneira mais oportunista possível, né? O Dória tenta fazer um contraponto, né, ao Bolsonaro por razões político-eleitorais, né? O Dória é um eleitoreiro, né? Um oportunista, né, que inclusive usou o Bolsodória, né, quando se elegeu, e agora, né, se diz totalmente anti-Bolsonaro, não tem nada a ver com ele. E o Bruno Covas, que é o Bolsodória, né? Não tem nenhuma diferença. O Bruno Covas, enquanto deputado federal, votou em toda a agenda regressiva social nesse país, né? Deste grupo do PSDB de São Paulo que eminentemente adota políticas privatizantes e antipopulares. Então, antes de tudo, eu queria dizer que a maneira como o Bolsonaro, com seu negacionismo, né,
anticientífico lida com a pandemia, que é para os seus bolsonaristas raiz, né, para essa extrema-direita negacionista, tem como contraponto uma forma de lidar com a pandemia, Dória Covas, né, que é o tempo inteiro de olho nas pesquisas, especialmente das classes médias, né, que é a fonte das suas bases e do capital. Nunca tiveram uma preocupação sanitária. Passam a imagem de que tem uma preocupação sanitária, mas, na verdade, a preocupação de Bruno Covas e de Dória são preocupações eleitorais. É mais do que sabido que o Dória quer ser a direita cheirosa, porque o Bolsonaro é a direita mal cheirosa. Então, não é o Dória que é passar esse perfuminho de quem fala bonitinho, de que supostamente é... Não tem diferença entre Bolsonaro e Dória e Bruno Covas. Em que sentido que não tem? São inteiramente contrários à agenda social e popular. Tem desprezo pela democracia política. Eu queria lembrar a nossos telespectadores que o Dória fez uma campanha anticomunista, uma campanha da Guerra Fria, dos anos 50, né? Que não tem mais nenhum sentido, né? Trazendo, porque o Márcio França era do Partido Socialista, uma coisa anacrônica, ele sabia que era anacrônica, né? Então é puro oportunismo. A agenda econômica de Covas, a agenda econômica de Dória, a agenda econômica de Bolsonaro são exatamente as mesmas. Vou dar mais um exemplo, eu gosto de dar exemplo para os nossos telespectadores. Acabou de ser aprovado no Brasil, faz 2 meses, se tanto 2 meses, a privatização do saneamento no Brasil. Quem foi o relator? Tasso Gereissati. Quem é o Tasso Gereissati? Né? Até há pouco tempo, presidente do PSDB, uma liderança histórica do PSDB. Eles são privatistas. Eles votaram todos em peso do PSDB pela emenda constitucional 95, a emenda da morte, que congela os gastos sociais por 20 anos. Votaram em peso pela reforma trabalhista, que é contra o trabalhador. Né? Votaram pela reforma da Previdência, que praticamente dificulta enormemente, não é? A vida do trabalhador, e pela terceirização irrestrita. São agendas regressivas no Brasil. E, portanto, a maneira como eles lidam, né, com a pandemia, um é negando, que é a extrema-direita mal cheirosa, né, do Bolsonaro. E esta direita que se quer cheirosa, que passa um perfuminho francês, né, mas que, na verdade, é a mesma direita. Só que, né, com uma retórica, né, com uma maneira um pouco mais delicada ou educada. Mas, na verdade, é o bom mocismo, este suposto bom mocismo aqui de Bruno Covas, esconde a direita que eles são. Então, eles lidam com a pandemia da pior maneira possível. São Paulo era para ter feito lockdown, fechamento completo, lá em março. Nunca fizeram. E agora, recentemente, abriram bares, restaurantes. E aí as elites e as classes médias estão se contaminando e estão contaminando todo mundo. Este é o ponto para nós. Né? A pandemia é fundamental. Agora, a propaganda, né, histórica dos tucanos, né, e que não tem contrapontos do Estado de São Paulo institucional. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né, os promotores e procuradores, sistematicamente, nesses 30 anos, ocupam cargos nos governos do PSDB. Onde está a independência dos poderes? O Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, tem, por definição constitucional, ser fiscais do Poder Executivo. Não o são. Né? Sem contar toda a grande mídia aqui em São Paulo, que é tucana completamente. Há inúmeros estudos que mostram isso, né? Que eu estou dizendo, tanto das instituições como da mídia. Então, isto faz com que, né, o PSDB lide, né, destas maneiras privatizantes, antissociais, antipopulares, e a polícia, a repressão policial, né, que a polícia do PSDB aqui em São Paulo, que é histórica. Então, eu diria, a pandemia ela é fundamental, só que ela é escondida. Né? E acabando as eleições, é possível que venham algumas medidas drásticas, né? Porque a situação dos hospitais já é calamitosa, públicos e privados. Então, mais uma vez, oportunismo de Dória, oportunismo de Covas, que não são diferentes de Bolsonaro. Apenas usam perfume.
Professor Francisco Fonseca, diante desse cenário que o senhor acabou de trazer para a gente, né? Pandemia, a gente não tem exatidão de quando isso vai acabar, desemprego em alta no país. Professor, na tua avaliação, qual o principal desafio que esses gestores municipais terão a partir de 2021 em todo o Brasil? Olha, muitos desafios, piores do que antes. Porque os municípios no Brasil vivem, 80% dos municípios, do FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma distribuição da renda da União e dos estados que chegam até os municípios. O que acontece? O governo Bolsonaro retira o Estado da economia, né? Retira os fundos, né? A reforma da Previdência é destruidora para os municípios. Há municípios que vivem do valor da aposentadoria dos seus cidadãos, dos seus habitantes, né? A reforma trabalhista precariza as relações de trabalho, né? E a emenda constitucional 95 contingencia por 20 anos, desde 2017, os gastos em educação, saúde, né? E seguridade social. Tirou o Estado da economia. Achar que os capitais privados vão fazer isso é uma ilusão. O mundo inteiro tem recessão, o mundo inteiro. Ainda nem se recupera, o mundo não se recuperou do crash de 2008, e aí vem a pandemia, é uma recessão internacional, não tem capitais no mundo que vão investir no Brasil. Não bastasse isso, Bolsonaro é um espantador de capitais. O chamado investimento direto estrangeiro está saindo do Brasil. As bolsas de valores estão perdendo recursos internacionais. Então não tem dinheiro que vem de fora, o governo trava o investimento, né? E estas emendas, emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma da Previdência e a terceirização restrita, não produzem emprego. Isso vai chegar aonde? Nos municípios, que depende de 80%. 80% da sua renda vem, do seu recurso, vem do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Caos. Um absoluto caos. O Brasil é uma bomba relógio, que está para explodir, uma bomba relógio sanitária, né? Uma bomba relógio econômica, social e ambiental. E qual a resposta que nós temos isso? Bolsonaro, Ricardo Salles, Damares, Paulo Guedes. Ou seja, aqueles que destroem o meio ambiente, né? A economia e os direitos sociais. Eu vejo o quadro dos municípios como enorme gravidade. Enorme gravidade. Se, de fato, o auxílio emergencial cair ou deixar de existir, muito possivelmente nós vamos ter no Brasil calamidade pública. Gente que não consegue pagar aluguel, gente que não consegue comer. Nós vamos ver isso que já piorou muito no Brasil, desde o golpe de Temer. Nós vamos ver coisas terríveis. É lá no município que para isso. É por isso que o Brasil precisa de gestores, né, municipais que tenham esta clareza, que se unam, como os governadores do Nordeste fizeram um consórcio muito importante, né, que se unam, porque o governo federal, né, sequer repassa recursos para os municípios constitucionais, no caso do combate à Covid. Então é uma situação de crise política, veja bem, crise política, crise econômica, crise sanitária, crise ambiental e crise social. Será que o país aguenta tantas crises? É por isso que retirar o Bolsonaro do poder pelas vias legais, tudo aquilo que a Operação Lava Jato não fez, pelas vias legais, é fundamental. Ter um governante que tenha capacidade de governar, que não é o caso do Bolsonaro. Então, e aí, a União fora, quando a União, num país federativo como é o Brasil, não atuando como coordenadora desse processo, é o caos. Eu prevejo que o Brasil pode entrar numa situação muito pior do que nós estamos vivendo, com esse conjunto de crises se agudizando. Perfeito. Professor Francisco Fonseca, obrigado pela gentileza de falar aqui com os telespectadores da TVT e dos ouvintes da Brasil Atual nesse Revista Brasil TVT. Muitas esclarecedoras aí suas análises sobre as eleições, sobre o futuro dos municípios para o ano que vem. Enfim, obrigado, professor, e espero falar contigo numa próxima oportunidade. Boa noite. É sempre um prazer falar com vocês. Boa noite. Boa noite.
Falamos aqui, gente, com o professor Francisco Fonseca, que é professor de Ciências Políticas da FGV e da PUC São Paulo. E agora a gente chegou no nosso momento cultural aqui no Revista Brasil TVT. O Colibri, ele vai conversar, vai repercutir uma live onde a Mônica Salmazo e o Chico Buarque participam. Um momento muito bacana, esse momento cultural, porque traz aí nada mais, nada menos do que o Chico Buarque, que é maravilhoso, o Brasil inteiro conhece e gosta desse compositor e artista, cantor maravilhoso. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 170 programas ouvindo artistas de todas as áreas, cinema, teatro, literatura, circo e, sobretudo, música. Nós acompanhamos as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e, principalmente, as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, vamos falar de uma das maiores cantoras do Brasil, Mônica Salmazo. Durante a pandemia, a Mônica literalmente se reinventou, criando na internet o projeto O de Casas, que a música popular brasileira de qualidade agradece. Vamos acompanhar aqui o encontro dela com Chico Buarque na música João e Maria, de Chico e Sivuca, com a participação de Luiz Cláudio Ramos no violão e Teco Cardoso na flauta. Colibri na Quarentena vai para o ar toda segunda até sexta-feira na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo e também no YouTube da TVT ao meio-dia. Um abração a todos. Roda! Quer dizer, fazer música nesse momento é um ato político. Só fazer música, cantar capelinha de melão é um ato político dentro de um governo que odeia a cultura. Já é um ato político. Agora, quando você, neste ato político, canta um índio, Podres Poderes, estou me lembrando só dessas duas, mas assim, foi uma atrás da outra, letras do Caetano que tinham já um sentido na época, agora nesse momento, essa releitura isso virou, tem... Nossa, era uma cacetada atrás da outra. Assim. Mas assim, eu sou meio tímida com isso, ele é o Chico, para mim uma das maiores referências, um dos maiores do Brasil mesmo. Então eu nunca abuso dessa proximidade pequenininha. Mas aí, no correr do O de Casas, todas as vezes que eu gravei músicas dele, e foram muitas, que eu e o convidado fizemos músicas dele, eu mandava o link por e-mail para ele. Ó, Chico, saiu do forno esse aqui e tal. E ele, toda vez, super querido. Ah, que demais, que bonito. Uma vez ficou Marco Pereira, outra vez com o Paulo Aragão. Foram várias. Então, ó, Chico, saiu mais essa, com o Ginga, Você é Você e tal. Ah, que lindo e tal. E aí, teve uma hora que ele... Acho que em alguns momentos eu falei assim, pô, acho que daqui a pouco você vai enjoar. E ele, gentilíssimo, falou, de jeito nenhum, eu tô adorando, mande sempre e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, me deu um estalo. E aí eu já fiz um oferecimento, um convite já armado, assim. Eu falei, Chico, o que você acha de fazer... a gente convida o Luiz Cláudio Ramos, que é o braço direito dele, o arranjador dele. A gente faz o João e Maria, que é uma música que você já canta no último show, vocês faziam de bis, no seu tom, com o Luiz Cláudio fazendo o arranjo que você já está acostumado a cantar. Quer dizer, você não tem que... Não tem que se aventurar a nada que você não esteja acostumado. Está bem confortável. A única diferença é que você vai gravar. O que você acha? Porque eu falei, olha, se você topar, vai ser... Eu brinquei para ele, falei, vai ser o hecatômbico, né? Assim, de repente, tá lá o Chico no O de Casas, né? Vai ser muito engraçado, vai ser lindo. O pessoal vai desmaiar, vai ter um troço e tal. E fiz esse convite e embaixo eu escrevi assim, olha, eu praticamente já me arrependi de ter convidado, eu nunca mais vou repetir isso. Então, assim, se você quiser, finge que não recebeu e tá tudo certo, assim, né? Assim, porque eu falei, eu vou incomodar o cara, ele vai falar, vai se sentir, né? Mas eu acho que
Essa última frase é que pegou. Pô. Não sei, assim, mas era a verdade. Eu falei, eu já Não, praticamente me arrependi, mas já foi. Aí ele me respondeu, pode ser segunda? Era uma quinta-feira. Ele falou, pode ser segunda? Aí eu dei um berro aqui em casa, assim. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Maravilha, com esse momento cultural a gente encerra o Brasil TVT de hoje. Naama, obrigado pela companhia, pela parceria de comandar comigo hoje o Brasil TVT. Enfim, até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Abraço. Eu que agradeço, Cosmo. Muito obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Revista Brasil TVT. Boa semana para todo mundo, se cuidem e a gente se encontra no próximo domingo. Aliás, lembrando, próximo domingo, edição especial do Revista Brasil TVT com eleições, segundo turno das eleições municipais em todo o Brasil. Boa semana para todo mundo, gente. Se cuidem. Tchau!